Ele foi o homem mais temido do planeta. O garoto de rua que aprendeu a socar antes de aprender a sonhar. O monstro que destruía adversários em segundos, que fazia estádios inteiros tremerem só com o barulho da própria respiração. Mike Tyson ganhou, ao longo da carreira, mais de 400 milhões de dólares e perdeu tudo. Cada centavo. Neste vídeo você vai entender como um homem que teve o mundo literalmente na palma da mão conseguiu, em poucos anos, transformar uma das maiores fortunas do esporte em nada além de dívidas, humilhação e ruína. E o mais assustador, você vai perceber que o motivo não foi um golpe do destino. Foi ele mesmo, socando o próprio futuro, round após round, até não sobrar nada para revidar. Fica lá até o final, porque o que aconteceu depois da queda é ainda mais brutal do que a queda em si. Tudo começou muito antes dos milhões. Michael Gerard Tyson nasceu em 1966, no Brooklyn, em Nova York, num bairro tomado pela violência, pela pobreza e pelo abandono. Ainda criança, já roubava, já brigava, já era detido pela polícia. Não tinha pai por perto, e a mãe lutava sozinha para manter a família viva. Foi nesse cenário de sobrevivência bruta que um homem enxergou nele algo que ninguém mais via. Um talento absurdo, quase sobrenatural, para o boxe. Cus D'Amato, um treinador lendário, tirou o garoto das ruas e o transformou, literalmente, numa arma. Anos depois, aos 20 anos, Tyson se tornaria o campeão mundial de pesos pesados mais jovem da história. E o mundo, que antes o ignorava, passou a tremer só de ouvir seu nome. O dinheiro começou a jorrar como nunca se viu no boxe. Lutas que rendiam dezenas de milhões de dólares em uma única noite. Contratos publicitários, patrocínios, bônus. Em poucos anos, Tyson não era apenas o melhor lutador do mundo, era também uma das figuras mais ricas do esporte global. Mas aqui está o primeiro sinal de alerta que muita gente ignorou na época. O garoto que cresceu sem nada, que nunca teve estrutura, que nunca teve ninguém para ensinar o valor de guardar, de investir, de pensar no amanhã, de repente tinha acesso a uma quantidade de dinheiro que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. E ele começou a gastar como se aquilo nunca fosse acabar. Foram mansões compradas em sequência, muitas delas quase sem uso. Foram frotas de carros de luxo, alguns dirigidos uma única vez. Foi uma coleção de tigres de Bengala, mantidos como animais de estimação, cujo custo de manutenção sozinho já seria suficiente para sustentar famílias inteiras por anos. Foram festas bilionárias, joias, roupas, viagens, presentes distribuídos a desconhecidos só para sentir a sensação de poder que o dinheiro trazia. Só de anéis e joias, estima-se que Tyson tenha gastado mais de 2 milhões de dólares. Uma banheira de ouro e mármore, avaliada em milhões, foi instalada em uma de suas mansões, como símbolo máximo de um luxo que beirava o delírio. E enquanto isso acontecia, uma legião de empresários, advogados e amigos cercava o boxeador, todos alimentando o mesmo circo, todos lucrando enquanto ele afundava sem perceber. E é aqui que a história começa a ficar realmente perturbadora. Porque o dinheiro sumindo não foi o pior problema de Mike Tyson. Foi apenas o sintoma mais visível de um colapso muito mais profundo. Por trás dos títulos, das vitórias, dos flashes das câmeras, existia um homem em ruína emocional. A infância violenta nunca cicatrizou. A fama chegou rápido demais, cedo demais, para uma mente que nunca teve tempo de amadurecer. E o resultado foi uma sequência de escândalos que chocaram o mundo. Prisões, um processo de estupro que resultou em condenação e anos de cadeia, brigas fora do ringue, mordidas em adversários durante lutas transmitidas ao vivo para o planeta inteiro. A cada escândalo, contratos publicitários eram cancelados. A cada ano preso, ele deixava de faturar somas que jamais recuperaria. E enquanto isso, o dinheiro que ainda restava continuava sendo consumido por um estilo de vida que ele simplesmente não sabia como frear. Some a isso um detalhe que poucos conhecem. Parte significativa da fortuna de Tyson foi drenada não apenas pelo próprio excesso, mas por pessoas ao seu redor que se aproveitaram da confiança cega de um homem que nunca teve ninguém para lhe ensinar sobre contratos, sobre porcentagens, sobre gestão financeira. Promotores, empresários e até pessoas próximas ficaram com fatias gigantescas do que ele ganhava. Existem relatos de que, de uma única bolsa astronômica recebida por uma luta,
Ele viu apenas uma fração depois de descontos, taxas e acordos que jamais foram plenamente explicados a ele. O garoto do Brooklyn que aprendeu a se proteger com os punhos nunca aprendeu a se proteger dos números. E então veio o fundo do poço. Em 2003, Mike Tyson declarou falência oficialmente. O homem que já havia faturado a estimativa de mais de 400 milhões de dólares ao longo da carreira, agora enfrentava dívidas que ultrapassavam a casa dos 20 milhões de dólares. Ele não devia por acaso. Ele devia porque havia gastado tudo, emprestado contra o futuro, confiado nas pessoas erradas e nunca, em nenhum momento, freado. A mesma fúria que fazia dele imbatível dentro do ringue foi exatamente a mesma fúria que o levou a destruir, fora dele, tudo o que havia construído. Não existiu um único golpe fatal. Existiram milhares de pequenos golpes, auto-infligidos, ao longo de mais de uma década. Imagine por um segundo a dimensão disso. Um homem que teve, em determinado ponto da vida, mais dinheiro do que conseguiria gastar em várias gerações se tivesse tido orientação. E ainda assim, ano após ano, viu tudo escorrer entre os dedos, até restar apenas dívida, vergonha pública e um nome que antes significava poder absoluto e passou a ser sinônimo de desperdício. Como alguém chega a esse ponto? Como é possível destruir 400 milhões de dólares? A resposta, por mais dura que seja, é simples: dinheiro sem estrutura emocional, sem educação financeira e sem gente de confiança ao redor não constrói legado. Ele apenas acelera a queda. Mas a história de Mike Tyson não termina na falência. E é isso que torna tudo ainda mais impactante. Depois de perder praticamente tudo, ele precisou reconstruir a vida praticamente do zero, já em outra fase, já marcado por anos de excessos, escândalos e uma reputação manchada. Ele passou por reabilitação, enfrentou vícios em drogas, tentou se reencontrar como pai, como homem, como ser humano fora dos holofotes do boxe. Anos depois, reapareceu em filmes, em shows de comédia stand-up, em participações inusitadas que mostravam um Tyson tentando, de alguma forma, ressignificar a própria imagem. E mais recentemente, já em idade avançada, voltou a chocar o mundo ao subir novamente num ringue profissional, décadas depois do auge, provando que aquele instinto de sobrevivência, o mesmo que o tirou das ruas do Brooklyn, nunca o abandonou completamente. E é exatamente aí que mora a parte mais dolorosa dessa história. Porque Mike Tyson não foi destruído por falta de talento, nem por falta de oportunidade, nem por azar. Ele foi destruído pela ausência de estrutura ao redor de um talento gigantesco demais para uma vida que nunca teve chance de amadurecer em paz. Um garoto que aprendeu a sobreviver na base da violência recebeu, de uma hora para outra, mais dinheiro do que qualquer pessoa deveria receber sem preparo emocional para lidar com isso. E o resultado foi inevitável. A mesma força que o transformou em lenda foi a força que o levou à ruína. Hoje, décadas depois do auge, Mike Tyson ainda é reconhecido em qualquer lugar do mundo. Seu nome ainda carrega peso, ainda carrega respeito, ainda carrega medo. Mas por trás da lenda, existe a história real de um homem que teve tudo e perdeu tudo. Não uma vez, mas praticamente em ciclos ao longo da vida. Uma história que serve de alerta brutal sobre o que o dinheiro, sem propósito e sem estrutura, é capaz de fazer até com os mais poderosos. E agora eu quero saber de você. Você acha que Mike Tyson foi vítima das próprias escolhas? Ou vítima de um sistema que o explorou desde criança e nunca lhe deu chance real de amadurecer com segurança? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa história, porque a opinião de vocês sempre me surpreende. Se esse vídeo te prendeu do início ao fim, deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, essa é a hora. Se inscreve no canal agora, porque toda semana tem uma nova história real, chocante e cheia de reviravoltas esperando por você aqui. Até o próximo vídeo.